Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21. No vídeo que eu fiz anteriormente, imediatamente antes deste, escolhi os três jogadores que para mim mais se destacaram pela positiva na época 24-25, apesar do grande sucesso a nível desportivo da nossa equipa de futebol. Penso que houve jogadores de facto que sobressaíram, que se valorizaram e eu já fiz o vídeo sobre isso. Neste vídeo, é exatamente o contrário, ou seja, eu vou aqui falar sobre o top 3 de jogadores que para mim mais desiludiram, que mais ficaram aquém dos pergaminhos do nosso clube e da exigência que é jogar no Sport Lisboa e Benfica. Eu peço desculpa, de facto, se estou a ser injusto para eles, tal como para o top, de jogadores que mais destacaram. Aqui também é uma decisão, uma opinião muito subjetiva, lá está, como o nome diz, é uma opinião apenas. Se calhar, se eu convidar 10 pessoas aqui para falarem comigo, cada uma tem os seus três jogadores que mais desiludiram, mas é a minha escolha, e são as minhas justificações. Começando pelo número 3 é o Bá. De facto, aqui este dinamarquês, quando chegou ao Benfica, de facto, hum, fez de facto uma excelente época. Fomos campeões, 42 jogos, um golo e 6 assistências. Ele vinha aqui penso que da República Checa também com excelentes números, apesar do campeonato da República Checa não ser de facto de grande qualidade e de grande exigência, mas vinha de facto com números muito bons. Mas se conseguirem ver aqui, portanto, ele está a reduzir cada vez mais o número de jogos. 42 jogos em 22-23, depois 32 jogos, depois 29. Agora teve este azar da lesão grave, da ruptura, penso que foi a ruptura do ligamento cruzado anterior. De facto, é uma lesão de facto muito, muito grave. Mas o que eu penso é que ele é de facto, não contando com esta lesão, o Bá é muito propenso a lesões. Ele teve muitas outras lesões, não só nas outras épocas, como também nesta época. Portanto, é um jogador que não é fiável no sentido de não conseguir fazer uma época inteira sem se lesionar, sejam lesões traumáticas, sejam musculares. Portanto, tem essa irregularidade, podemos dizer assim. Depois, a nível de posicionamento defensivo, também tem várias limitações, várias distrações. Ele é de facto um lateral com uma grande propensão para o ataque, mas não compensa essa situação com um bom posicionamento defensivo, que poderia livrar-se de facto ali de vários erros que ele já cometeu. E outra coisa que eu tenho achado, e parece-me que em vez de ele estar a melhorar, antes pelo contrário, está a ficar cada vez mais trapalhão quando ataca. Às vezes até é mais rápido que a bola, não está a conseguir aproveitar tão bem a velocidade, se calhar como já aproveitou, que ele é um lateral direito muito rápido, hum, mas se lembrarem que em muitos jogos onde ele está de situações de um para um, ele não é muito raro ele tentar ganhar em velocidade aos adversários, é mais de passar tabelinhas do que conseguir de facto ir à linha passando pelo defesa em velocidade e de facto nós precisamos disto. Precisamos de um jogador de laterais que consigam, de facto, no um contra um, ultrapassar os adversários para ganharmos depois vantagem no último terço. Portanto, está aqui no número 3 dos jogadores que mais desiludiram, não só pelas lesões, mas principalmente, de facto, pela falta de evolução que ele tem tido nestes 3 épocas que ele está no Benfica. Passando então aqui ao número 2, eu escolhi aqui o António Silva, de facto. Ele fez uma época, aquela época onde ele foi lançado pelo Schmidt, 22-23, uma época fantástica, como também podemos ver aqui. Eu esqueci-me no Bá, eu vou aqui um bocadinho para trás, eu peço desculpa. No Bá, aqui a nível do transfer market, ele desvalorizou do ano passado para este 3 milhões de 13 para 10. E como eu tinha aqui esta indicação, não quis deixar de vos dizer. Voltando então ao António Silva, excelente época, a primeira época dele no Benfica, na equipa A do Benfica, 44 jogos, 5 gols que ele marcou. Depois, a época passada já não correu tão bem. Portanto, a época passada, não é pelo facto do Benfica não ter sido campeão, mas ele não consolidou tudo o que o bom tinha feito na época anterior.
muitos erros desde o início da época, que não, de facto não abonam muito a favor do António Silva. E depois acabou essa época, portanto, a época de 23-24 acabou no Campeonato da Europa com aqueles erros, ou seja, a sua confiança ainda ficou mais minada. E a verdade é que, na minha opinião, ele não conseguiu recuperar psicologicamente dessa época menos conseguida, e em especial do Euro. O que acontece é que, na minha opinião, seja por decisão da estrutura, seja o treinador, sinceramente não sei. Houve uma grande insistência, uma grande pressão para que ele fosse titular, o que fez encostar o Tomás Araújo à direita. E para mim, portanto, foi mal para os dois. O Tomás Araújo deixou de evoluir enquanto central, na minha opinião, e o António Silva pareceu sempre ali preso por arames, no sentido de muito nervoso, falhar muitos passes, ter ali muitos erros de posicionamento defensivo, a ganhar poucas bolas de cabeça aos avançados, e portanto, o que é que isso fez? Fez com que o Tomás Araújo, se calhar, não valorizasse, apesar de ter valorizado muito, mas não valorizasse tanto e não evoluísse tanto como poderia, e o próprio António Silva desvalorizou e muito. Ele desvalorizou 17 milhões de euros, segundo o Transfer Market, de junho do ano passado para maio. Portanto, passou de 45 milhões de um dos jogadores mais com o maior valor de mercado em Portugal para 32 milhões. Ainda é um dos jogadores com mais valor de mercado no Benfica, mas de facto desvalorizou muito. São aqui 13 milhões de euros de desvalorização. E não sei o que é que vai ser agora nesta época. Provavelmente com com a qualidade que ele demonstrou, não vai ter grandes ofertas. Mesmo aqui os 32 milhões de euros, sinceramente, tenho aqui alguma renitência em aceitar ou em ter a confiança que vão conseguir vendê-lo. E portanto, vamos ver, ter esperança que ele ainda, de facto, é um jogador de facto muito jovem, ter esperança que ainda hum, volte àquela grande forma da época em que fomos campeões, a época 22-23. Por fim, e aqui se calhar estou a ser tremendamente injusto, mas é o que eu sinto, é o que eu penso e o que eu sinto é o Renato Sanches, de facto. Hum, Todos conhecíamos o histórico clínico dele, mas eu acho que, pelo menos em muitos de nós, e eu também, pensei que o voltar a casa podia ser aqui um, um ponto de viragem importante para o Renato Sanches. De facto. Eu depois, já na altura, quando ele veio, no início da época, eu fui ver aqui de facto o histórico e podemos ver que aqui no Lille, por exemplo, teve 30 jogos, 29 jogos, 32 jogos, portanto, que o fez e qualidade, e de facto muita qualidade, senão o Paris Saint-Germain não o tinha ido buscar, apesar de ter também várias lesões, mas fez aqui muitos jogos, podemos dizer assim, com golos, com assistências. Depois o Paris Saint-Germain 27 jogos, já com mais dificuldade. O Paris Saint-Germain também é o Paris Saint-Germain. E o ano passado pouco gol, de facto, 12 jogos aqui na Roma, um gol. E de facto no Benfica eh, tá, não teve a sorte que todos queríamos que ele tivesse, para bem dele e para nosso próprio bem, para bem do Benfica. Portanto, se calhar não vale a pena estar a insistir. Se calhar o Renato Sanches precisa de facto de outros ares, porque eu receio mesmo muito que um jogador desta potencialidade, com esta força, e nas poucas vezes que ele entrou, não estou a falar no final da taça e naquela jogada do penalti, de facto, não estou a falar nessa jogada, mas em outros jogos que ele entrou, ele deu ali uns arzinhos hum, muito, muito fracos, mas deu uns arzinhos do Renato Sanches, aquela força que ele tem, aquelas mudanças de velocidade que já não é como era, é verdade, mas o não ter medo de enfrentar os adversários fisicamente, em mostrar ainda aquela força que ele tinha e que deu de facto muitas saudades. Mas se só pode mostrar, sei lá, tempos a tempos, e se depois está não sei quanto tempo lesionado e depois vai logo para jogar, joga à frente de outros jogadores, eu acho que se calhar para o Renan Sanches não estragar hum, a ideia que os benfiquistas têm dele, e a relação que ele tem com os benfiquistas, se calhar o melhor de facto é aqui hum, optarmos aqui por caminhos diferentes. Ele de facto
penso eu que não tem culpa, pelo que me deu, pelo que me é dado a conhecer, ele dá o máximo nas recuperações, mas é um jogador de facto propenso a lesões. É propenso a lesões, e já são de facto muitas e muitas e muitas. Eu penso que ele não vai, de facto, infelizmente, não vai acabar a carreira muito tarde. Antes, pelo contrário, quase que faz lembrar o Mantorras, por exemplo, que acabou a carreira de facto muito, muito cedo. Infelizmente, porque era de facto um símbolo, é um símbolo do Benfica e da Academia do Benfica. Pronto, o que é que eu gostaria que vocês fizessem? Que colocassem o vosso gosto, que, isto no caso gostarem, claro, que me sigam aqui, que se inscrevam no canal, como sabem é gratuito, que coloquem os jogadores que, que mais vos desiludiu nesta época e porque não os jogadores que para vocês mais se destacaram. E também outros assuntos que queiram que eu aborde aqui. Eu, num próximo vídeo, vou tentar fazer aqui uma análise dos jogadores do Benfica com maior cotação a nível do transfer market e até comparar com o Sporting e com o Futebol Clube Porto a nível do valor do plantel. Um abraço para todos, um bom domingo. Obrigado.